Oi, gente. Ah, Me desculpem, semana retrasada houve um problema com o vídeo. O vídeo ficou sem áudio. Eu não sei o que aconteceu com ele. E eu só fui reparar no que tinha acontecido logo antes de ir ao ar, ou quando estava para ir ao ar, enfim, ou logo depois. Mas foi bem em cima da hora. Não lembro agora exatamente, já faz 2 semanas. Aí eu tive que tirar o vídeo e vocês acabaram ficando sem, porque não dava tempo de fazer mais nada. Não dava tempo nem de me organizar para fazer um live. Se eu tivesse tido pelo menos uma horinha antes para me organizar, eu teria feito como live. Mas então me desculpem. E aí a semana passada foi insana, porque no meu outro canal de cultura nerd ah, eu jogo uns jogos aí e falam de diversas coisas, né? E um dos jogos que eu venho jogando teve um evento aí e tomou muito tempo isso. Então foi uma coisa atrás da outra. Mas semana passada vocês tiveram um vídeo de 1º de abril, espero que vocês tenham gostado. Depois que a gente acabar com essa série aqui, talvez eu faça os anos que eu perdi de 1º de abril do Cerny, que eu acho bem humoradas aquelas postagens. E também mostra que cientistas também são pessoas com senso de humor, ah, que gostam de dar uma risada, sabe? Enfim, não, não são robozinhos, né? Mas vamos lá. Hoje nós temos transcrições de vídeos do pessoal aí da Gororoba alienígena cristã. Ou cristã alienígena, como você preferir. Mais uma vez, tem certas palavras que o YouTube não gosta e eu não posso ficar falando essas palavras. Então eu tenho que arrumar uma outra forma de me referir àquilo que não seja usar nenhuma palavra que seja diretamente ligada àquilo. Parece que não faz muito sentido numa conversa normal, mas é o que a gente tem que fazer no YouTube, tá? Para sobreviver. Então, eu vou ter que me referir a um certo assunto como deslogar do server do jogo da vida. Ah, Esse tipo de comportamento ah, não é aceito pela sociedade. Eu concordo que não deve ser aceito, porque as pessoas que chegam a esse ponto, em geral, estão sofrendo por algum outro motivo, né? E são forçadas pelo sofrimento a tal coisa, né? Então é melhor sempre arrumar a causa do sofrimento do que chegar às vias de fato, né? Deixar a pessoa chegar numa situação que ela acha insuportável. Mas eu tenho que falar dessa forma porque o YouTube não gosta de palavras relacionadas, tá certo? Eu não quero faltar com respeito com ninguém que tenha passado por isso na família ou que tenha sobrevivido a essa situação. Não é o caso, é apenas que eu não posso usar a palavra. Ah, Vamos lá, aqui nós temos duas transcrições de vídeos, abre aspas, recentes deles. Porque esse site ele está no ar desde a época que eles deslogaram, desde antes da época que eles deslogaram do server do jogo da vida. Né? Então, vocês podem imaginar, como eu estou mostrando aqui para vocês, que
transcrição de vídeo, dependendo da duração do vídeo, vocês podem ver que é uma coisa longa. Então a gente vai ler um pedaço hoje dessa primeira transcrição e aí depois a gente continua quando der, tá certo? Eu vou colocar o meu marcador de tempo aqui. Ok, vocês vão ter um pouquinho mais de 1 hora de vídeo. Vou passar minha caneca de café para esse lado, que eu preciso de uma caneca de café para lidar com isso, gente. Ai. Antes da gente começar, vocês não têm ideia do quão sofrido foi fazer o último vídeo que vocês viram, porque eu também já tinha tido problema com o som dele, só que eu já tinha visto antes o problema, eu consegui reparar antes o problema com o som, por causas diferentes, e eu tive que regravar. Gente, ler pela segunda vez a mesma gororoba me revoltou profundamente. Mas vamos lá agora. Transcrição editada da fita de vídeo, setembro 29, 1996. Deixa eu trocar o óculos aqui. Este é o 29 de setembro de 1996. Eu sou do entre aspas, aí mais uma vez entre aspas o do. Provavelmente do provavelmente não significa nada para vocês. Aqueles que ouviram falar do entre aspas, podem relacioná-lo com do para ti e do. Os dois do disco voador. Ou como quer que a mídia tenha apelidado o culto UFO, que fez algumas manchetes em 1975 e desapareceu logo depois. Alguns de vocês podem ter ouvido de alguns esforços que nós tivemos, que nós fizemos para dividir um pouco do que nós aprendemos com o público, periodicamente entre 1975 e agora. Nós colocamos a nossa declaração chamada Update 88 e nós fizemos uma série de fitas de vídeo um pouco depois. Eu acho que foi 1992, 1991, 1992, chamada, abre aspas, Além do Humano, fecha aspas. To é um dos líderes desse culto que fez as pessoas deslogarem do server do jogo da vida, ou colocarem um fim na existência delas. Porque esse Do é o nome alienígena dele e Ti deve ser o nome alienígena da outra doida que andava com ele, que morreu de câncer antes deles deslogarem do server do jogo da vida. Agora, hoje,
nós temos uma urgência diferente. É urgente para mim e é urgente para os estudantes que se sentam ante a mim, né? Uh, a nossa razão para falar com você ou com vocês é para avisar a você ou vocês. A língua inglesa não faz diferença se é singular ou plural nesse caso. Daquilo que está logo vindo logo a seguir. Poderia ser traduzido como você para uma conversa mais íntima, direta, ou vocês para falar de uma forma geral. Então, enfim, as duas traduções seriam aceitáveis. Eu vou tentar colocar da forma mais sucinta que eu posso e da forma mais clara que eu posso. Esse planeta está para ser reciclado, remodelado, reiniciado. Isso não significa que ele vai ser destruído. Não significa que será o fim do mundo. Mas significa que ele será colocado sob a pá. Porque eles vivem fazendo essa comparação do planeta com um jardim. Agora vocês podem dizer: bem, e quem é você para falar isso? Entre aspas. Esse bem, quem é você para falar isso? Só para deixar bem claro, quando os outros maluquinhos se referem a ele e a maluquinha que morreu antes dele, ele é o capitão e a maluquinha seria a almirante. Ele é o doido que queria mudar a sexualidade das pessoas ao redor. Vamos voltar ao texto dele. E eu vou lhe dizer quem eu sou. Agora, se você vai acreditar ou não em quem eu sou, é com você. E se você vai acreditar que a nossa civilização vai ser reciclada ou remodelada, é com você. Percebem a desonestidade aí? O ônus não é dele de demonstrar as alegações dele. A obrigação é sua de acreditar nele. Se você não acredita, o problema é seu. Se você acredita, então você vai ser salvo. Percebe o joguinho? Se você não acredita, você vai pro saco junto com tudo que vai ser destruído, de acordo com o que ele fala, e remodelado, reciclado. É a mesma ameaça que toda religião faz. Ou vocês acreditam no que a gente fala, ou você vai pagar o preço. Só que ele envolve alienígenas na coisa. Agora, o propósito dessa fita é alertar a você, ou vocês, tanto faz, sobre o que está para acontecer. E que irá acontecer muito em breve. Mais uma vez, cada vez que eu falo você ou vocês, você pode trocar um pelo outro. A língua inglesa não faz diferença nesse sentido. As duas traduções são aceitáveis. Falar você no singular tornaria um diálogo mais íntimo,
e provavelmente é o que ele, como um farsante, iria preferir para manipular quem está assistindo emocionalmente. Né? Você se dirigindo em especial a uma pessoa, ah, você tem mais facilidade de criar um vínculo do que falar um abstrato vocês. Falando você no singular, você torna quem está assistindo aquilo uma pessoa única, né? Então é mais fácil criar um vínculo emocional. Se eu fosse dar um título para essa fita, este seria Última Chance para Evacuar o Planeta Terra antes que ele seja reciclado. Isso entre aspas. Aí ele coloca ali hífen itálico, aí ele fala mais uma vez, última chance de evacuar o planeta Terra antes de ser reciclado. Por que a repetição? Não sei. Se você leu qualquer um dos nossos ensinamentos, a gente leu. A gente tem lido a goiabada toda. A informação que você tem a informação que nós temos peraí. Se você leu qualquer um dos nossos ensinamentos, hífen, a informação que nós temos, hífen de novo, você sabe que a nossa disciplina é estrita, é severa, né? É rígida. Que nós ensinamos, abre aspas, a superar os caminhos humanos, fecha aspas. Sobrepujar os vícios. O propósito não é por razões religiosas ou por moralidade, ou para que nos tornemos, abre aspas, virtuosos, fecha aspas. O propósito é ir para os céus. Humanos têm uma ideia, por causa das forças negativas que fizeram eles acreditar, ou levaram eles a acreditar. Humanos têm a ideia que através da religião, se eles tiveram, de que se eu tive uma boa vida, então eu irei para o céu quando eu morrer. E eles não sabem o que o céu é. Eles acham que o céu, ou o paraíso, se vocês preferirem, é onde Deus está. Quando eu falo céu ou paraíso, é intercambiável, vocês podem trocar também, porque a tradução é aceitável em ambos os casos. Né? A palavra é heaven, e para traduzir em português você poderia traduzir das duas formas. E o paraíso ou o céu é onde estaria o líder da religião. E eles vão se encontrar com eles se eles viverem uma boa vida. Uh, o eles aí no caso, ou Dan, desculpa, para se referir ao líder aí seria o Dan. É porque na língua inglesa você pode usar o pronome da terceira pessoa do plural como se fosse
um pronome neutro, mesmo no singular. É estranho, mas fazer o quê? É uma tradução, enfim, não é a minha língua, não é o meu idioma, eu simplesmente faço a tradução que tem que fazer, mas é uma questão deles aí, como o idioma deles funciona, mas eu acho que causa muita confusão, porque se você não tiver o contexto, ou o contexto não for claro, leva a erros na hora de tradução. Que se você viver uma boa vida, por qualquer métrica que seja, que a religião ofereça, você vai para esse paraíso. Tá, continuando. O fato é que só apenas um reino, um nível do reino, um nível do reino, assim como há um reino humano. Só há um nível do reino acima do. Peraí. E há apenas um nível do reino acima do reino humano. É meio confuso a frase dele. Ele quer dizer que o paraíso dele é único e que esse mundo é único, mas ao mesmo tempo ele fala que os ETs têm outros mundos. Enfim. Ai. E que os ETs seriam almas que se perderam aí no meio desse caminho, e não foram lá para o reino do paraíso, enfim. Uma goiabada pútrida. E que o reino do nível. Peraí. E que o nível do reino seria melhor. É. Fez o reino humano e projetou o planeta, projetou todos os recursos, projetou todas as formas de vida, projetou os humanos e até projetou humanos com potencial para deixar o reino humano como uma forma de ir para o reino do nível acima do humano. Eu acho que reino do nível é melhor mesmo. Desculpa ficar fazendo esse vai e volta na tradução, é que eu estou traduzindo tudo a primeira vez que eu estou lendo e a escrita desse cara às vezes é meio confusa também, é o que se espera de um cara meio alucinado. Eu não vejo ele como estando passando por um surto quando ele está fazendo isso. O discurso dele ainda é organizado demais para ele estar tendo um, qualquer coisa que afete, que disturbe o processo de pensamento, mas ainda assim a fala dele é meio confusa. Mas tem muita gente que é confusa assim. Uh, a coisa espantosa para muitos é que o nível acima do humano é físico. Há uma ideia de que o reino acima do humano é espiritual, como se fosse limitado a ser espiritual. É espiritual no sentido de que você pensa a respeito de mente entre aspas, como sinônimo de espírito, entre aspas.
o espírito. E você se torna algo que Peraí. E você se torna algo que se identifica com a sua mente ao invés das suas vestes, vestes entre aspas, das vestes que você usa. Então é espiritual. Aí ele está se referindo ao corpo como veste. Porque a mente e espírito se tornou sua identidade. Você vê como ele fica mudando. Uma hora é mente, outra hora é espírito, outra hora é identidade. Ele fica mudando para que o discurso fique confuso e as pessoas nunca saibam exatamente do que ele está falando. Por mais que ele diga que ele está explicando, ele não está explicando. Ele está só aumentando a confusão, porque ele está dando palavras com definições diferentes para que tenham o mesmo uso. Então você nunca vai saber exatamente qual é a real definição. Mesmo que o mundo humano se os humanos identificassem se identificassem com a mente que eles têm ou o espírito que eles têm, lembrem-se, ambos são sinônimos. Não, não são. Se eles se identificam com mente, eles não acham que eles vão morrer quando o corpo deles cair. Eles acham que eles irão se mover para outro mundo. Quando eles se movem para fora do corpo, seja eles fazendo isso de fato, que eles realmente se movam para um outro mundo, depende se eles estão conectados ou não com a informação e qual informação eles foram capazes de saber ou realizar, descobrir, e o que eles estavam dispostos a aprender. O verbo doing, to do, ele pode ser traduzido de diversas formas, em geral é fazer, mas ele tem muitos usos em inglês. Então, às vezes eu tenho que reler quando ele é usado para oferecer uma tradução um pouco melhor do que a primeira que eu ofereço. Mas enfim, vamos lá. Você ou vocês sabem que o próximo nível ou nível evolucionário acima do humano. Eu falei uma palavra ruim. Nível evolucionário. Ele destaca o evolucionário. Porque pessoas religiosas pensam: evolução. Isso quer dizer que eles não acreditam na criação? Aí ele continua: isso é a coisa mais ridícula que alguém poderia pensar. Não, porque quando se fala em evolução, geralmente a pessoa associa a teoria sintética da evolução, né? A evolução das espécies. Mas você está se apropriando, né? Você é o safado que levou essas pessoas a perderem a vida, faz mau uso da ciência
para tentar empurrar a sua goiabada pútrida. Mas vamos continuar. Ele continua ali. Isso é a coisa mais ridícula que alguém poderia pensar, que a evolução não é parte da criação. Aí ele vai misturando as coisas de novo. Ele tenta fazer uma mistura de religião com ciência, com ficção científica, mais as maluquices da cabeça dele para, enfim, divulgar essa asneira dele, para satisfazer o ego dele. Esse reino, esse nível do reino criou tudo que é. Ou fez tudo que é meio, ele está tentando, ele falou duas vezes a mesma coisa, só que ele usou verbos diferentes. Em um momento ele fala criar, em outra fazer, como se houvesse uma diferença significativa nisso. Não tem. Praticamente não tem. Ele fala, entre outras coisas, foi feito um número de coisas anteriores ao progresso evolucionário. Então, para falar do nível acima do humano, nós não devemos ter medo de usar a palavra evolucionário, entre aspas. O evolucionário. Acima, nível acima. Não é, na verdade, um nível evolucionário acima do humano. À medida que criaturas aqui, por elas mesmas, podem avançar para o reino desse nível. Porque elas não podem. Isso soa estranho. Bem, elas podem avançar, mas elas não podem por elas mesmas. Porque aí, se ele deixa isso aberto, pode aparecer outras pessoas para falar que estão ali para fazer essa mesma coisa e entre aspas, roubar os seguidores dele. Ele tem que ser o único capaz de fazer isso. Assim, ninguém pode contestar a liderança dele. Vamos lá. O mesmo nível evolucionário que criou o reino humano tem que encarnar fisicamente no reino humano para oferecer vida a eles, para oferecer informação a eles, enquanto encarnado em um reino humano, em um corpo humano, desculpa. Se um recipiente estiver sedento o bastante para essa mente, o recipiente irá reconhecer que ele tem literalmente se conectado com a fonte do próximo nível, abre parênteses, o representante encarnado, fecha parênteses, que está em presença física.
Não se esqueçam, o próximo nível não é um nível espiritual. Seus membros se identificam como a mente ou espírito, alma, mas usam corpos físicos. Você já olhou para os céus à noite? Por que você vê corpos físicos nos céus? Se era um reino espiritual, você não veria nenhum corpo. Eles seriam todos etéreos. Mas você vê esses corpos celestiais. Você é apenas uma pequena fragmento. Desculpa, eu ia começar a traduzir uma coisa, mas eu vi que não era aquilo. E aí. Enfim, desculpa. Pequeno fragmento dos corpos físicos do reino dos céus. Há também muitos corpos celestiais físicos que não podem ser vistos pelo olho humano. Ai. Isso não quer dizer que o reino celestial, o reino do nosso Pai celestial, ou o reino de Deus, ou o reino evolucionário acima do humano, é qualquer coisa menos, tem qualquer coisa menos do que características físicas. Ele possui todas as características. Tudo que você pode falar a respeito deles, incluindo, abre aspas, mal, fecha aspas, incluindo o projeto de tudo que pode levar você ao caminho errado se você ouvir as fontes erradas. Você pode dizer, abre aspas, isso não pode ser verdade, fecha aspas. Não há nada que não foi criado pelo reino acima do humano. E a razão pela qual eles criaram tudo que existe, incluindo as opções negativas, é para que você pudesse escolher exatamente se tornar quando a oportunidade aparecesse. Se tornar seria se tornar apto aí para esse nível que ele fala. Ele não deixa isso muito claro, fica implícito. É eu que estou tentando explicar porque a fala dele é meio confusa mesmo. Deixa eu só confirmar que está tudo funcionando para não ter que ler isso de novo, gente. Porque esse é o meu pesadelo. Ter que ver de novo a mesma asneira. Então parece que está tudo funcionando. Agora é o único momento. Agora é o único momento que há uma oportunidade para deixar o reino humano e ir para o reino acima do humano. É quando um membro do nível do reino encarnou em forma humana e está dizendo para você, abre aspas, eu irei lhe contar a respeito do nível do reino acima agora, aqui. E
Se você deseja ir para lá, você tem que me seguir, porque eu sou o cara que tem a chave no momento. Fecha aspas. Quem quer que seja o representante enviado do reino, do nível do reino, eu acho que ele começou a notar que o reino acima do humano é longo demais para ele ficar falando toda hora. E ele, além de tudo, é preguiçoso. Vamos lá. Quem quer que seja o representante do nível do reino que venha para o reino humano, é esse representante que tem a chave para o reino por aquele período de tempo. E como ele é o único representante, só ele tem a chave, só ele é a resposta. Se você não quer ser reciclado, você tem que fazer o que ele diz. É basicamente isso. Como toda religião. Eu sou o caminho e qualquer outra alternativa você vai sofrer de uma forma infindável. Uh, e requer que para que você se mova, e é necessário para que você se mova a esse nível evolucionário, que você deixe para trás todo aquilo que é o caminho humano, o comportamento humano, ignorância humana, desinformação humana, porque qualquer coisa que discorda dele é desinformação, é ignorância, é comportamento humano, como se ele não fosse humano, porque ele tem que se colocar acima do humano para dizer que ele tem as respostas. Enfim, como toda religião faz. Há muito tempo atrás, antes dessa civilização começar, abre parênteses, e eu não sei quantas vezes isso reocorreu de forma subsequente, fecha parênteses aí, o nível do reino teve um representante em uma civilização humana, e os membros de uma sala de aula que estavam no processo de sobrepujar as características e tinha membros de uma sala de aula no processo de sobrepujar as características humanas. Por que ele não fala quantos são? Porque assim ele pode encaixar diversas religiões nessa goiabada. Se ele falasse que teve um só antes dele, aí só ia ter uma outra religião e qualquer outra pessoa que discordasse de qual era ia dar confusão entre os seguidores dele. Então ele tem que ser vago para que a bobageira dele se encaixe ao maior número de cenários possíveis. Vamos lá. Alguns desses membros começaram a servir de formas elementares ao nível acima do humano, ao reino do nível acima do humano. Acho que reino do nível é a melhor tradução possível. Desculpa, eu tô indo e voltando nessa questão aí. Eu ainda vou ficar indo e voltando nisso, mas enfim. Uh... Peraí. Alguns desses membros que começaram a servir de formas elementares ao reino acima do nível acima do humano
decidiram que eles não queriam ouvir ao representante, não ouvir mais ao representante. Que eles podiam fazer as coisas que eles queriam fazer e que eles não queriam se livrar dos caminhos humanos. Então eles começaram a encontrar falhas naquilo que o representante oferecia como forma de escapar do reino humano. Percebam que essa é a forma dele de dizer que qualquer um que questione o que ele fale é parte do inimigo, está querendo levar vocês para o mau caminho. Assim ele elimina qualquer dissidência entre os seguidores dele. E vocês sabem como a história segue daí. Anjos caídos, Lúcifer, Satã, um terço do céu seguiu o renegado que decidiu que, abre aspas, esse mundo não é para mim, eu posso ser o meu próprio Deus e eu não preciso de um reino do nível. Eu tenho ressentimento que não eu tenho ressentimento de não poder ser meu próprio indivíduo e que eu não posso liderar um rebanho. Fecha aspas. Bem, o reino do nível acima do humano permite a esse indivíduo e aqueles que seguiram ele fazerem o que eles querem fazer. E fez uso isso como uma forma e deu um propósito dentro do design deles na progressão para o próximo nível. E que a própria presença maligna é abundante nesse planeta, porque esse é o fim da era. É tão abundante que isso faria com que você não acreditasse em uma palavra do que eu digo. E que você não aceite nada do que eu lhe contar. Para que você não seja um recipiente do reino que eles deixaram. Abre parênteses, que eles foram expulsos e eles não querem que mais ninguém vá para lá. Fecha parênteses. Eles estão ressentidos, eles estão em oposição ao verdadeiro nível acima do humano. Não se esqueça, o reino de Deus, o reino dos céus. Agora é o fim da era, o fim da civilização. É o pior momento para as presenças desse nível renegado, abre parênteses,
aqueles estudantes daquele nível que se tornaram rebeldes, fecha parênteses. Ele fala ali renegado, mas eu prefiro traduzir como rebelde, tá? Acho que faz mais sentido em português. Quando você lê os dados históricos que há um inferno, abre parênteses, e realmente há um inferno, fecha parênteses, e esse inferno é onde estão essas forças malignas. E você pode imaginar que parte desse inferno é o planeta Terra. Quando aqueles indivíduos, abre aspas, malignos, fecha aspas, abre parênteses, aqueles que escolheram seguir a Lúcifer, a Satã, fecha parênteses, escolheram o caminho errado, eles foram expulsos do nível do reino, acima do reino acima do humano. Eles foram confinados não apenas ao planeta Terra, mas a qualquer outro planeta com esse tipo de gravidade ou ambiente que poderia servir como um ambiente natural para o reino humano. Eles precisam de uma civilização humana. Eles usam corpos de civilizações humanas. Eles fazem corpos híbridos porque eles precisam continuar a viver. Espera um pouquinho, gente. Ainda não deu a 1 horinha que eu tinha separado, mas a gente fez um bom progresso aqui e o meu tempo está ficando curto, então eu acho que eu vou parar por aqui. Eu estou selecionando aqui o trecho que eu tenho que começar a ler com vocês da próxima vez e a gente vai encerrando por aqui hoje. Assim eu garanto que eu vá conseguir editar tudo a tempo. Se bem que não vai precisar de muita edição, é mais formatar o vídeo de forma que o YouTube aceite. Tá? Eu vejo vocês mais. Não, quer dizer, quero ver. Bom, quer dizer, eu vejo vocês no próximo vídeo, porque quando vocês estiverem assistindo, eu não sei quando vocês vão estar assistindo isso, enfim. Eu ia falar mais tarde, porque é quando eu ia colocar o vídeo ao ar, mas eu não vou estar fazendo ao vivo, então eu não vou estar lá. Enfim. Bom, desculpa aí, gente. Eu tô gravando isso de madrugada e mesmo com café, ver essa goiabada toda tem um custo. Me exaure um pouco. Enfim, a gente continua na semana que vem com essa goiabada pútrida. Até mais. Vida longa e próspera.